Olá, seja bem-vinda ao podcast Saúde da Alma. Nós somos mulheres, amigas, psicólogas e criamos esse espaço para falar sobre saúde mental com profundidade sem perder a leveza. Hoje estou muitíssimo bem acompanhada, como sempre, da minha amiga. Oi, Oi, amiga! amiga. Eu tô muito feliz por estar nesse podcast com um tema tão interessante, né, amiga? E é um tema que todo mundo vai se identificar, Sim. porque todos nós temos essa voz. Essa Uhum. voz que para alguns é uma voz muito alta, para outros é uma voz média, para outros é uma voz baixa, mas essa voz da autocrítica todo mundo tem dentro de si. O tema de hoje, minha gente, é autocrítica e perfeccionismo. Então, se você é uma pessoa que se sente culpada por não dar conta de tudo, se você lida com sentimento de insuficiência, e tem muita gente, inclusive pacientes que eu atendo, que se sentem culpados, amiga, por Uhum. descansar. Olha que absurdo, Olha. né? Se você se identifica com esses sinais, esse episódio é para você também. Eu tô falando também porque enquanto eu estava, né, pensando no roteiro, pensando em assuntos que a gente poderia discutir aqui, eu pensei muito sobre mim também, que durante muito tempo fui uma pessoa extremamente autocrítica e extremamente perfeccionista. Agora flexibilizou bastante, tá, minha gente? Por causa da terapia, amadurecimento pessoal, crescimento espiritual também, né? Ajuda. Envolve. Mas eu sempre lidei muito com essa questão. E quando a gente olha para uma pessoa, a gente só enxerga o aspecto externo, né? Eu costumo falar que a nossa mente é como se fosse um iceberg. Então a gente às vezes olha a autocrítica, às vezes a gente olha para uma pessoa e ela é perfeccionista, e a gente só enxerga esses aspectos externos, superficiais, esses sintomas, né? Porque não deixa de ser um sintoma. Sim. Mas existe uma história de vida, existe uma personalidade, existe um contexto que sustenta esses sintomas e é para isso que a gente quer olhar aqui hoje, né? Isso é muito importante, até para frisar, Aline, que ninguém nasce com uma autocrítica. Um bebê ele não nasce com uma autocrítica. Um bebê ele não nasce perfeccionista, ele só existe. É. Ele está ali existindo, buscando sobreviver, e a mãe está sendo aquela mãe e o pai fazendo com que o bebê sobreviva, né? Porque a autocrítica e o perfeccionismo é aprendido durante a vida por vozes, Uhum. né? E eu, durante muito tempo, trabalhei com criança e uma frase que eu dizia sempre para os pais: o que você fala para um filho na infância vai ser a voz interna dele na vida adulta. É a voz que ele vai escutar dentro dele na vida adulta, porque é uma voz aprendida, reforçada e que se torna, essa voz às vezes se torna tão alta que muitas vezes a gente confunde até que ponto é apenas uma voz ou se essa voz já se transformou na nossa identidade, Uhum. né? Porque quando a voz se torna muito alta, Aline, é muito difícil quando a gente escuta uma crítica fora, quando vem do outro, não quer dizer que é fácil, mas vem ainda do outro, você ainda tem o poder de mediar e perceber até que ponto aquela crítica é verdadeira, até que ponto aquela crítica vem pelo viés da histeria, tem um aumento, ou até que ponto aquela crítica não é verdadeira, é a visão pessoal da pessoa. É. Né? Que tem isso, a interpretação própria daquele ser humano quando vem uma crítica. E quando vem de dentro, Aí né? quando vem de dentro? Como separar isso, Aline, quando vem de dentro? Porque é uma voz que vem com o tom da sua voz. É igual aquele meme, né? Onde eu vou, eu tô. Eu tô. Porque quando a crítica vem de uma pessoa, vem de uma Sim. figura externa, você pode impor limites, você pode se Uhum. afastar. Mas quando é uma crítica, quando você escuta isso em primeira pessoa, quando você sente isso internamente, como é que você vai se afastar de você mesmo? Por isso que é um trabalho importante, né? Inclusive, a gente faz muito isso, né? Na terapia, de você reconhecer essas vozes, separar o que é seu, entender o que é do outro e organizar isso internamente para que a pessoa tenha muito mais saúde mental, né? Eu tenho uma dica, Aline, que é muito boa, porque todos nós carregamos a nossa história. Então, ter um diário, um caderninho, Ah, isso e é ótimo. toda vez que você tiver ruminando essas vozes dentro de você, toda vez que vier essa voz e você se sentir perdida em meio a essas vozes, escreve no caderno.
a voz e quem é você. E depois separa e começa a lembrar quais foram as pessoas que de alguma forma já argumentaram esse contexto dessa voz. Talvez foi a sua mãe, o seu pai, seu irmão, experiências escolares, uma professora na escola, um amigo na escola, porque essas vozes podem vir de uma autocrítica da sua autoimagem. Uhum. Pode vir no sentido comparativo, né? Sim. Tem uma brincadeira até no Instagram que o pessoal brinca assim, ainda bem que essa pessoa não é meu primo. Já viu? Aí eu vi um vídeo, gente, do jogador Kaká, que o entrevistador pergunta pra ele assim, Kaká, qual é o seu defeito? Aí o Kaká, pensando qual era o defeito dele, ele, olha, o meu defeito é gostar muito de esporte. Aí o pessoal embaixo botando, né? Ainda bem que Nossa, eu não sou primo ainda do bem que eu não sou primo do Kaká. Se o defeito dele é esse, ainda bem que eu não sou primo do Kaká. Porque tem muito da nossa cultura a questão da comparação da criança, né? Comparar com o irmão mais velho bem-sucedido, comparar com um primo bem-sucedido, comparar com uma tia bem-sucedida. Aquele primo, olha como ele se formou, é um médico, é um engenheiro, é um advogado, seja igual a ele. E com essa comparação, a criança e o adolescente começa a se sentir insuficiente, é como a sua identidade não está sendo reconhecida, como o seu tempo não está sendo reconhecido. E quando chega a fase adulta, se mistura. Calma aí, até que ponto quem eu sou e até que ponto a minha identidade, o meu autêntico já se misturou a essa voz que o meu autêntico não aparece mais. E essa comparação vai gerando uma fragilidade emocional, a pessoa se diminui com a comparação, porque ela se vê pequena diante do comparativo que ela faz. Aí aquele adulto que começa a se comparar aos ganhos, às realizações do E outro. não é justo, né? Não é justo, porque cada Não é um carrega a justo. sua história, cada um carrega o seu tempo, cada um carrega os seus sintomas e os seus medos pessoais. Então é muito importante você começar a validar quem você é. Escrever no papel, escrever no caderninho, no diário, é muito importante que você comece a separar o que foi seu, o que é do seu pai, o que é da sua mãe, o que foi do seu irmão, o que é do seu primo, o que é da professora, e começar a reconhecer o seu autêntico e validar a sua própria história. E a comparação, ela não necessariamente é ruim, né? Porque a comparação é um mecanismo do nosso cérebro. A gente encontra referência nas outras pessoas, a gente encontra identificação para saber onde a gente está, para que lugar a gente vai. Mas quando a comparação ela se torna intensa e excessiva, ela é adoecedora. E eu disse, né, que não é justo, porque eu lido muito com isso, né, na clínica. E quando a gente, normalmente, né, quando uma pessoa se compara com a outra, ela só olha para as virtudes do outro, para os lados mais belos, né, mais qualificados, e olha para si mesmo com muita desqualificação. É como se você olhasse para o palco da vida do outro e você acaba comparando com o seu bastidor. Então isso é muito pesado, não é justo, né? E é importante a gente se olhar no bastidor também com um olhar de cuidado e zelo, né? Porque cada um tem a sua história e cada um adquiriu força na sua história de vida. A pessoa que você é hoje precisa ser validada, porque a pessoa que você é hoje tem a ver com todo o histórico pelo qual você passou, do que você sobrepujou, do que você conquistou. Então é muito importante você validar a sua história para você não se comparar ao outro. E quanto mais você aprende a validar a sua história, menos comparativo você vai ser. E como consequência, menos ansioso também. Porque o perfeccionismo e a autocrítica já é um sintoma, se for intenso, do transtorno também de ansiedade. Uhum. Né? Porque a pessoa com transtorno de ansiedade tem essa autocrítica muito elevada e se mistura um pouquinho quem sou eu e quem é a ansiedade, porque essa autocrítica leva ao sintoma do medo. Por isso que a pessoa com muita autocrítica às vezes perde muitas oportunidades. Sim. É aquela pessoa que às vezes está no início de relacionamento, mas a autocrítica é tão grande que não aparece o eu autêntico, aparece o medo, aparece a ansiedade e não consegue concluir uma relação. É aquela pessoa que tem uma entrevista de emprego, já começa a criar uma visão catastrófica em relação à entrevista de emprego, já acha que não vai conseguir dar conta. É aquela pessoa que tem uma nova oportunidade
oportunidade de trabalho, já pensa que não vai conseguir dar conta, porque a autocrítica é tão demasiada que se mistura também com o medo de não Uhum. conseguir, por causa do sintoma de não ser É. suficiente. Isso, acaba que entra também nesse lugar muito idealizado, né. Que é Uhum. essa idealização? É você se aliar a uma pessoa ou uma ideia muito poderosa para suprir uma visão de você mesma que às vezes é frágil, às vezes é fraco, às vezes é insuficiente. E a gente precisa ter essa gentileza que a gente precisa respeitar os nossos ciclos, a gente precisa respeitar a nossa história, as nossas características individuais, até do ponto de vista profissional também. Eu tinha Uhum. muito isso, essa questão da idealização, que eu achava para eu ser uma profissional, né, uma estudante, isso acontecia muito quando eu era estudante, uma estudante competente, eu precisava ter um ritmo muito produtivo de estudo, conseguir ler um capítulo inteiro, às vezes, de um livro por dia, e não necessariamente, né? As pessoas, a gente, principalmente que é mulher, a gente tem o nosso ciclo hormonal que influencia, né, no nosso foco, na nossa produtividade, na nossa capacidade de concentração. Então, às vezes, a gente idealiza muito, e isso que você disse é muito real, né? Às vezes, esse lugar da idealização afasta a gente de encarar a realidade, de encarar as nossas limitações, e a pessoa fica muito naquele estado ali de fugir, né? E isso acaba, Sim. leva à procrastinação, Procrastinação. a autocrítica aumenta muito, porque a pessoa muitas vezes se percebe distanciada daquele padrão, né, Uhum. elevado, exigente que colocou para si mesma. É muito pesado E até de uma carregar. Isso, e até uma questão para pensar o que que é ser suficiente, né? O que que é ser suficiente? O que é ser perfeito? Porque se a gente pensar na nossa humanidade, suficiência não existe em nada, né? Nós, como os cristãos, queremos suficiência em Deus, É. mas qualquer coisa aqui não vai ser suficiente. Então, essa ideia de suficiência, ela não existe de forma real, né? Até o Winnicott fala, mãe suficientemente boa é uma mãe que erra também, né? É uma mãe que possui seus traços de erros também, né? Então, é importante a gente parar para pensar, também questionar a nossa parte. Eu sei que isso é uma questão emocional, mas existe dentro de nós a parte racional e consciente que é Uhum. capaz de questionar, calma aí, o que que é ser suficiente? E o que que é não ser uma pessoa suficiente? O que que é ser perfeita? E o que que é ser imperfeita? É se aproximar mais da sua humanidade, né, Aline? E essa autocrítica também, tem pessoas que têm esse sintoma da autocrítica em relação ao passado. É Uhum. aquela pessoa que não se perdoa em relação ao passado. E quando acontece alguma situação do presente, eu estou sendo castigado por causa daquilo que eu fiz no passado. É uma pessoa que tem uma autocrítica tão demasiada que não consegue ter misericórdia da sua própria história. Não se É. perdoa. Isso é um peso muito grande também para Às vezes, carregar. até falando, né, de uma forma cristã, às vezes, a pessoa já confessou, já se arrependeu, Uhum. Deus já perdoou há muito tempo a pessoa, mas Sim. a próprio indivíduo tem dificuldade, né, em ser mais gentil com ele mesmo, em se perdoar, entender que às vezes a maturidade emocional, a maturidade intelectual que a gente tem para nossa vida, para escolher a respeito da nossa vida, não era a mesma que a gente tinha muitas vezes há 5 a 10 anos atrás, e ainda bem, né? Ainda Que a gente bem. evolui, que a gente amadurece, e Deus não desperdiça nada, né? Na Nada na nossa nossa vida. história, Aline. Nada. E é tão interessante que até os erros constroem quem você é hoje. Os erros que você teve foi um aprendizado para a formação do seu caráter, para a formação da sua intelectualidade, para a formação do seu novo comportamento de vida. Isso tudo exerce maturidade também. Errar também faz parte de uma pessoa que vive. Se você É, não erra, você não está vivendo. Porque errar faz parte da vida e nem todo erro é pecado, né? É exatamente. interessante pensar, eu vou pegar a parte da infância, né? Se você veio de um lar muito ansiogênico, onde qualquer erro era visto como escândalo, quebrou um copo. Vou dar um exemplo. Quebrou um copo lá na cozinha. Todo mundo grita porque a criança quebrou um copo. É um erro, mas não é um pecado. Só que É, todo mundo lidar com isso como fosse uma grande coisa, a pessoa cresce não tendo equilíbrio do que é erro e do que é pecado, do que verdadeiramente é um erro, que tem que aprender a lidar com ele e tem o peso dos erros também, o que só foi às vezes uma distração.
É. Uma distração não é um erro. Então é importante também ter um equilíbrio do que é um erro, do que é uma distração, do que é dificuldade na vida, ou algo que você ainda está aprendendo e se desenvolvendo. Ter essa flexibilidade na visão sobre si também é importante. E assim, muitas vezes pessoas que são perfeccionistas, em muitas situações elas não se sentiram amadas, não se sentiram apreciadas. Então, muitas vezes, ou o trabalho, ou até o comportamento é a representação rígida de quem ela é. Então, às vezes, a Uhum. pessoa não se expõe a uma situação onde ela pode ser julgada, a uma situação onde ela pode ser criticada. Você estava falando da ansiedade. Quantas pessoas têm até fobia social, né? Não Uhum. consegue apresentar um trabalho, não consegue se colocar numa situação de exposição, porque ela já introjetou essa crítica, já introjetou essa voz que é punitiva, que cobra. E aí ela já coloca todo mundo, tá olhando para ela de uma maneira ruim, todo mundo Uhum. vai colocar ela numa situação vexaminosa. Então a pessoa Uhum. acaba fugindo, evitando, né, essas situações. E acredito que o caminho é a gente conseguir exercer essa gentileza e essa flexibilidade com a gente. Às vezes a gente tem essa linguagem, essa postura tão gentil com uma outra pessoa e com a gente. Às vezes você tá ali se chicoteando, né? A culpa faz isso. A culpa, quando ela é excessiva, quando ela tá em desequilíbrio, quando ela é desproporcional, faz você realmente interpretar, às vezes, situações como você disse. Faz parte do nosso processo de amadurecimento, faz parte do nosso processo até de crescimento e desenvolvimento cognitivo Uhum. também. E, às vezes, a pessoa interpreta aquilo como o fim do mundo, né? E não é Não, saudável, não né? é saudável. É importante a gente mostrar um caminho para a pessoa poder separar o que é dela e o que são essas vozes, né, Aline? É importante a gente mostrar esse caminho, né? O primeiro caminho eu mostrei para vocês, a gente comentou aqui sobre a questão da escrita. É um caminho importante para você separar o que é seu, o que foi a fala do outro, né? E um caminho que você vai encontrando o seu eu autêntico. Um outro caminho é você parar e somente ouvir a voz, que nem toda voz é ruim. Nem toda crítica é ruim. E é importante também a gente ter uma autocrítica. É, pois é, né? Senão a pessoa vira sem noção. Senão a pessoa fica sem noção. Eu vou Muita até uma coisa. história minha meio sem noção. Eu sempre fiz dança, né? Aí teve um ano que eu cismei, que eu fazia vários tipos de dança, cismei de entrar no hip hop. Nunca, Maravilhosa. não era maravilhosa, não. Na verdade, era essa, era muito ruim. Eu sempre fui do balé clássico, do jazz, mas dança do hip hop nunca foi meu estilo. Não era meu estilo, porque eu não tinha nem roupa para fazer o hip hop. Eu fazia com a roupa de balé e coquinho. E todo mundo lá com tênis, com a roupa rasgada, eu lá totalmente fora do contexto. Mas eu lutei para aprender hip hop, porque eu sou dedicada. A Aline me conhece, eu sou uma pessoa dedicada. Lutei para fazer o hip hop, lutei. Aí quando foi o último, né, finalizando ali o período, e teve prova, né, e o professor fazendo comentários de cada um, e o professor fez um comentário: Aline, é um fato que você está aqui como personagem. Meu Deus. Você É não fã ou é. é hater? Ele falou assim: é um fato que você não é do hip hop. Você não tem um estilo hip hop. Você não sabe dançar hip hop. E, gente, quando ele fazia coreografia, ele me botava na última fileira atrás de alguém mais cheinho, justamente para ninguém me ver dançando. Né? Você não é do hip hop. E naquela hora eu fiquei muito chateada com ele. Muito chateada, porque eu estava me esforçando muito. Muito. Porém, ele estava me dando noção de realidade que aquele ambiente ali não era para mim. Que aquela dança não era para mim, que eu não tinha jeito para aquilo. E no final ele finalizou: você é do balezinho. E ele zoa, brincando do hip hop, zoa o pessoal do balezinho. Você é do balezinho, mas aquilo eu encarei como uma crítica demasiada por causa da minha imaturidade, pelo qual não estava me enxergando, que para aquilo eu não era boa mesmo. E tudo bem, E porque tudo eu não vou bem. ser boa em tudo. É. E tudo bem. Então é importante a gente ter a noção de que tem coisas que a gente vai ser boa e tem coisas que a gente não vai ser. E tá tudo bem não ser boa em algo. Né? Tá E tudo se bem sentir confortável também, né? com Nessa isso. posição, nesse lugar, porque é até um exercício de humildade, De né? Porque a gente não humildade. vai ser bom em tudo, Não. E né? tem coisas que mesmo se esforçando,
você não vai ser boa porque você não tem dom e Não talento tem para aquilo. habilidade, né? Uma habilidade natural para aquilo. Para aquilo. Então é importante também ter uma autocrítica boa para você não se colocar em lugares que não tem nada a ver com você, né? E ter noção de vida, né? Você ter essa noção do seu comportamento que precisa ser melhorado em alguma área, ter noção que tem algo que você precisa crescer e amadurecer, ter noção que é algo que você precisa estudar mais, ter essa autocrítica para você crescer e evoluir, ela é boa. A autocrítica ela só é ruim quando ela te diminui. Então isso é um caminho muito bom. Essa voz está me ajudando a crescer, é uma crítica que está me ajudando a crescer, buscar algo para o meu crescimento, para evoluir no meu autêntico, ou essa voz está minando o meu autêntico, está me minando para a vida. Quando Boa. essa voz te mina para a vida, é uma voz adoecedora. Então, essa é digna de ser criticada. Quando a voz faz você ir para a vida, para você crescer e evoluir, essa voz é boa. É a voz sadia da crítica. É. Porque, assim, realmente, a autocrítica tem um certo nível, né, de autocrítica positivo. Senão, como você disse bem, a gente acaba se tornando uma pessoa sem noção, né? Mas, às vezes, essa tentativa excessiva de evitar a crítica, que muitas pessoas interpretam, levam a crítica, né, pro lado pessoal, interpretam a crítica como uma rejeição, isso muitas vezes é um comportamento infantil mesmo, né? E muitas vezes uma pessoa que ela é excessivamente perfeccionista, ela tem uma tendência a ser uma pessoa passiva, muitas vezes tem uma tendência a ser uma pessoa submissa, e aí eu digo submissa num contexto, no sentido negativo mesmo, né, da palavra, porque quando a gente sente a raiva, a gente sente a agressividade, quando você consegue reconhecer os seus limites, ter um equilíbrio em relação a você mesmo, você consegue se impor naquela situação. Mas quando você é passivo, submisso e tem aquele medo infantil, você acaba se colocando em situações, às vezes, que você não deveria, e volta aquela agressividade contra você também, né? Se criticando, se culpando, se punindo, aquele chicote interno, né? Interno, porque a crítica pode funcionar como uma punição. Sim. Né? Então, por isso que é importante a gente ter essa misericórdia na relação com as pessoas. Aquela pessoa não está aceitando a crítica e vê como uma pessoa difícil. Na verdade, é uma pessoa que está com uma dor muito grande dentro de si. Né? E que precisa de ajuda terapêutica para lidar com essas dores, né? Que tudo bem o ambiente trazer um acolhimento, mas só o indivíduo sabe de onde vem a história dele, que teve essa ferida dessa dor, e normalmente vem da infância e da adolescência, né, do início da vida adulta, onde vem essas dores de autocrítica e não conseguir, porque quando a pessoa não consegue receber a crítica de fora, não é porque é uma pessoa difícil, é porque a pessoa já está tão demasiada com a sua autocrítica, que vem de fora, transborda, ela já não suporta mais, porque a voz da autocrítica dessa pessoa já grita muito alto, ela não consegue mais ouvir outro grito, já é muito forte para ela. Então é importante ter esse olhar também gentil com o outro em relação à crítica. Agora é importante a gente estar aqui no podcast também fazer essa avaliação quando a crítica vem de fora. Calma aí, essa crítica é boa? Está servindo para o meu crescimento, para a minha evolução, para a minha maturidade emocional? Vou ouvir e vou colocar para dentro de mim para a minha evolução. Agora, poxa, essa crítica só está me diminuindo. Essa crítica não está acrescentando em nada. Essa crítica só está fazendo eu me sentir pior. Então, essa crítica você pode jogar fora, porque não está te ajudando. Exatamente. E a questão é essa, né? O que a gente quer contribuir com a audiência. Não é que o perfeccionismo nem a autocrítica sejam defeitos. Nem, também não é uma falha de caráter. Muitas vezes é um recurso antigo que a pessoa desenvolveu, uma defesa antiga para tentar sobreviver. Porque muitas vezes a pessoa não recebeu acolhimento, às vezes ela foi criada num ambiente onde ela precisou se criticar em antecipação para evitar receber essa crítica, né, de fora. Então, são formas que a pessoa vai se enrijecendo, vai fortalecendo a sua musculatura emocional. E eu acho até importante a gente falar a respeito
da terapia nesse sentido, né? Porque você se coloca numa oportunidade, numa possibilidade de ter uma relação onde possa reparar esse sentimento de crítica, esse sentimento, às vezes, que é até persecutório, né? Em relação ao outro, em relação a você mesmo também. Que antecipa a dor, antecipa os problemas, antecipa a fala do outro, já acha que pode ser rejeitado de alguma maneira. Então é importante buscar a terapia para você reparar esses danos, porque a autocrítica foi aprendida. Isso. Se é algo que você aprendeu, é algo que também você pode reparar a aprendizagem. Porque assim como na vida a gente vai aprendendo novas coisas e vai colocando no lugar das velhas, a autocrítica também é algo que você aprendeu, mas com a terapia você pode pegar esse algo velho e colocar algo novo mais saudável. E assim, o nosso cérebro, ele é plástico, né? Existe uma plasticidade cerebral. Então, às vezes, a gente cria uma rota na nossa mente que durante muito tempo, muitos anos, né, cria aquela rota e já é automático, já se torna um hábito, a gente não pensa, mas a gente pode exercitar e intencionalmente ir criando novas retas, olha, novas rotas, novas rotas na nossa mente, no nosso cérebro, e assim, uma rota mais acolhedora, mais gentil e até mais realista, né, também, que muitas vezes o perfeccionismo, a autocrítica faz com que a gente tenha de nós mesmos e do outro, muitas vezes, uma visão muito distorcida, né? Muito amplificada. Entender que, na verdade, todos nós somos pessoas vulneráveis. Exatamente. Então, se você se identificou com esse conteúdo, se você sente que a terapia pode ser uma ferramenta para te ajudar mentalmente, emocionalmente, a você ressignificar esse lugar da sua história, para você desenvolver esse novo hábito de ser mais gentil, menos perfeccionista, mais assertivo na sua vida, nos seus relacionamentos, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso contato. Você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. E por último, mas não menos importante, deixa o seu like aqui no nosso vídeo. A gente quer saber, né, também o seu comentário. Se inscreve no nosso canal. Às vezes uma ação tão simples pode ser muito significativa para nós, então você vai contribuir também com a gente. E um beijo, foi um prazer estar com você hoje nesse episódio. Nós tivemos no próximo episódio, na semana seguinte do podcast Saúde da Alma. Tchau, gente.